Sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui um cara que trabalhou comigo lá nas antigas em 2014? 15. 14, 15, sei lá, 14. Tem muito tempo. Senhor Felipe Spina, fundador da Maestro, velho. Ah, que legal. Finalmente chegamos, vamos gravar, né? Como ouvinte agora, como participante, Boa. que incrível. E participo da comunidade, isso que é... O cara tá em todas, muito Tem bom. todas... Spinita, velho, tem várias coisas que eu quero falar com você. Várias. Só que, sabe o que eu queria antes, até pra gancho aqui de várias coisas da conversa? Fala um pouquinho da sua trajetória aí. E aí, uma das perguntas que eu já vou fazendo na frente, e aí de repente você encaixa aí, é como que você cai no ABM, porque não era um negócio que fazia parte da nossa vida anterior. Fala. Boa. Obrigado pelo convite. Cara, a gente já se cruzou aí no meio dessa jornada, mas eu acho que dando um passo atrás, né? Eu comecei lá em 2003, né, quando eu comecei fazendo HTML, né? Então eu fiz a faculdade em web design, né? Mas eu nunca, assim, exerci como design. Eu tive mais um conhecimento técnico. Falei, cara, que legal fazer site. Entrei naquela bolha, né, de todo mundo fazendo site lá nos anos 2000. E trabalhei com as agências. Depois fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo fazendo isso. Morei na Austrália. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei na ASUS, que o produto principal era a placa-mãe. Então, basicamente trazer o produto de lá de fora e fazer aí que eu comecei a pegar um pouco de marketing digital naquela época. Que aí era canais. Isso foi 2000 e pouquinho, né? 2008, 2009, desculpa. 2009. E aí, cara, e-mail, Google Analytics, Google Ads, Twitter, pegava um pouco de tudo, site, SEO, comecei a aprender um pouco de tudo. Fiquei um pouco mais generalista nessa parte. Comecei a aprender. E o Facebook começou a entrar forte no Brasil, né? 2010, 2011. E eu documentando tudo isso, fazendo um pouco de anúncio, eu lancei meu primeiro livro. Eu tive esse insight, falei assim, cara, eu vou lançar meu primeiro livro. E fiz... Cara, foi muito legal, porque eu vendia 30, 40 livros por dia orgânico, assim. Que legal. Porque sem editora, na época, foi um time, né? Foi o grande growth dessa história, foi o time, que o tema era muito quente. Então, eu comecei a especializar em Facebook Ads. E aí, eu consegui trabalhar com a marca Stella Artois no Brasil. Abri a página no Facebook, até 6 milhões de fãs. Aí eu quis lançar um outro livro para mostrar que quem comprava o primeiro comprava o segundo. E não deu certo, né? Não caiu nessa história. E esse livro foi parar lá na RD, né? Conheci a RD, palestrei no RD Summit lá em 2014. Fiquei apaixonado, né? Eu falei, cara, que legal isso aqui é basicamente uma plataforma nova. E aí foi daí onde a gente se conheceu. Né? Cara, sabe que eu lembro exatamente? Acho que foi o Léo Cuba. Léo Cuba. Que fez uma intro e foi bem na época, foi isso mesmo, foi 2015, porque era bem na época que eu tava criando o time de growth lá e a RD não fazia ads até então, né? Tipo assim, cara, pra não falar que não fazia, eu acho que, sei lá, 2014 a gente gastou 20 mil reais no ano. Entendeu? Tipo assim, e 2014 já foi um ano de uma esticada boa, né? Mas a gente viu que tinha oportunidade, tinha aí. Então, eu lembro bem da situação, assim, da intro e aí depois da chegada, né? E aí foi 2015 mesmo. Boa. Exato. E aí cheguei já para cuidar de uma... Foi bem legal porque tinha uma equipe, né? Você tinha cada um especialista em cada área, cada canal, praticamente, né? Então, você olhava no detalhe, eu conseguia entender metas por canais, né? Então, foi dali que a gente basicamente estruturou uma área de growth. Acho que foi pioneiro no Brasil. Tinha outras empresas que faziam isso naquela época? Cara, é que assim, sempre tem, talvez não com esse nome, né? Então, sempre tem um ou outro que tem uma característica parecida não com esse nome. Mas era muito raro mesmo. Pausa rápida nesse episódio incrível pra gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é a Fester, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável por cuidar de tudo aqui no GLA, desdobrar todos os nossos ativos para social media, thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, tudo.
A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na Fester pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio tanto. E erros estratégicos podem custar caro e, vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação e comunidade de growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? Para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, Cafeinarme, Estrela Bet, Nuvem Shop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin, que é a caixa de ferramenta de todo profissional de marketing growth. A gente criou uma plataforma no-code que dá autonomia para os seus times de marketing growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E para você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça. Assim, tanto é que da nossa dinâmica, não sei se você lembra, 2015, até por coincidência, nós estamos gravando o Chanel, está no Brasil hoje, né? Nós estamos gravando no dia do... Que dia que é hoje? 3 de agosto, no evento do Startup Fever do Conta Simples. Naquela época, eu não achava nada em português sobre o tema, né? Então eu participava do fórum lá da Growth Hackers, e aí já sacando um pouco de como que era essa cultura e tal. E aí 2 coisas foram muito marcantes nessa época, porque primeiro que o Chan fez um piloto de um curso lá, que custava $100, e aí eram tipo assim, umas 10 ou 15 pessoas só, porque era muito pequenininho, era meio que no Skype, assim, e tal. No Skype, era Skype mesmo, não era FaceTime, não. E desse curso, ele tava fazendo já a ferramenta de... A Northstar, né? Northstar. É que eu não sei mais como é que chama, porque cada hora eu vou falar o Elton... Define um nome aí. O primeiro nome a gente não sabia. Era um nome beta, lembra que você foi um dos primeiros a mexer. Então. Eu fui o segundo no Brasil e o Chanelis fez demo pra mim via Skype da ferramenta. Tava super nova. O primeiro foi o Elton, que acabou comprando a empresa, inclusive, né? Mas isso que você falou é por isso, porque não tinha nada. Então a gente, tipo assim, a gente ia lá, pegava meio que o que a galera tava fazendo... vinha pra cá e obviamente tinha que dar uma adaptada, porque tipo assim, tinha uma das coisas lá do Chan que era das políticas de reuniões de growth, que tinha que ter o CEO, não sei quem, velho, impossível. Impossível, isso não vai rolar, a gente adaptava, mas enfim, continua. Não, mas o fato interessante dessa época, eu acho que é um highlight muito bom, porque assim, eu saí de Stella Artois, várias marcas, e aí chegar com para trabalhar para o B2B, né? Eu acho que era um modelo totalmente diferente, né, que a gente começou. Então, e a gente começou tudo teste, a gente tinha uma cultura totalmente diferente que eu não tinha. Cara, a gente experimentava, copy diferente, teste AB, e isso fez abriu minha cabeça, né, que eu não tinha essa visão na época. Eu falei, cara, a gente pode fazer com menos, né? Que isso é uma cultura de startup, né? Para a gente trabalhar com menos e entregar mais. Né? Como que a gente consegue ser mais assertivo nisso? Então, acho que essa visão do framework de testar coisas valeu super a pena nessa época, porque a gente começou a fazer ads para topo de funil, para meio, fundo, foi testando o tipo de ação que convertia melhor e entregava melhor o aproveitamento desses leads, né? Sim. Então, foi super importante. E aí, né, tava fazendo isso, né?
na RD, eu acho que foi uma baita escola. Acho que para mim foi o MBA da minha vida. O meu primeiro MBA, porque eu tô no segundo agora, daqui a pouco eu conto. Essa escola de aprender, né, em 2017, eu lembro super bem disso, que eu vi um termo na internet que era focado em contas, né, que chamava Account-Based Marketing. Né? Então, tava lá em 2017, tava na área e falei, cara, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. E comecei a pegar aquilo e olhar e falei, cara, a gente tem os planos Basic, Pro e Enterprise. Será que se eu não vender Enterprise para alguma dessas contas, eu consigo melhorar, né? Eu consigo vender um ticket maior, eu consigo trazer um aproveitamento maior de relacionamento. E aí fui testando, fazendo da forma errada, né? Que era pegar uma lista de contatos e socar de ads, que não é hoje, né? A BM não é isso. E aí fui aprendendo, fui estudando, fiz a certificação fora, né? Então acho que o primeiro ponto que eu aprendi o ABM foi primeiro estudando, fiz a certificação lá na Califórnia, que é a casa da RD lá que todo mundo ficava compartilhando. Então fiz essa certificação e tudo que eu tentei adaptar da realidade lá para cá, muita coisa não funcionava. Primeiro, as ferramentas, tech stack lá é muito mais caro. Né? Então, mas também entregam as coisas muito mais mastigadas, né? Bem mastigada, mas também uma das funcionalidades também não funcionava para o nosso cenário. Por exemplo, você quer fazer uma key account por IP, aqui você pega o IP vivo, claro, que coisa que nos Estados Unidos é um pouco mais assertivo nesse modelo, né? Você pega, por exemplo, lá o Clearbit que a gente utilizava, conseguia pegar muito mais coisas quando você está no território americano, né? Então você pegava para cá, muitas dessas ferramentas a gente tinha que fazer a gambiarra pura, né? Que aí é outro podcast, não de gambiarra, a gente falando das coisas. Mas isso valeu super a pena de aprendizado. Pô, peguei, legal. Aí meio que tropicalizei uma metodologia, né? Então, dessa aqui, comecei a dar consultoria. Fazendo parênteses nisso, eu saí da RD e fui para o Distrito, onde eu virei sócio. Fui o 6º colaborador da companhia. E a gente chegou até 250 colaboradores, recebeu um aporte da Via Varejo, onde ela comprou 16,7% do distrito. Foi bem legal, um aprendizado bem bacana também de crescimento. Aprendi também várias coisas relacionadas a investimento em startup, estágios, que isso me trouxe mais maturidade para construir um negócio hoje. E dentro do distrito eu estava fazendo um negócio para vender para enterprise. Estou entendendo como vender para contas. Então já estava muita gente perguntando para mim sobre a BM. Mas deixa eu fazer uma pergunta aí. Porque essa história da BM começa lá na RD, porque eu lembro disso já quando a gente estava lá. A gente até não estava no mesmo time mais, né? Porque eu migrei. Mas como que você usava na Distrito exatamente? Tipo, essa dinâmica de contas maiores, né? Legal. O ICP do perfil ideal de cliente da Distrito era companhias, né? Companhias que precisavam de inovação. Perfeito. O que é vender inovação, né? Parece super superficial essa palavra. Mas, na prática, o Distrito tinha um produto que era um software, um SaaS mesmo, que ajudava as empresas a conectar com startup, tanto no matchmaking como desafios corporativos. Por exemplo, uma empresa que quer resolver um problema, e aí monta um deal flow lá para chegar startups para eles. Então, a ferramenta fazia isso, né? Com aqueles relatórios que o Distrito tem, com aqueles dados. Entendi. Então, a gente tinha que chegar em grandes corporações que tinham uma área de inovação aberta, que tinham um CVC, né? Um Corporate Venture. Então, eu pegava assim e falei, cara, para entrar numa grande conta, não é uma venda... manda o DocSign nem e assina. Inbound, nem simples. Né? E aí o ABM foi a chave mesmo para esse caso. Porque, eu falava com várias pessoas e um dos hacks assim, que a gente encontrou, que eu achei super interessante de trabalhar na jornada, beleza, a diretora ou o diretor de inovação que assina, né, que aprova tudo. Mas é difícil ele ter o contato com você que você não te conhece. Então eu pegava estagiário, trainee, pegava os PDF do Distrito, que eram uns relatórios incríveis, assim. Mandava pra essa galera. Mandava pra essa galera aberto. Falava assim, olha que legal esse PDF. Manda... E o CTA que eu mandava para eles, assim, manda para o gestor, escalar a informação. Ele precisava conhecer que a gente primeiro, precisava entregar valor. Então eu começava a fazer pegava a conta mesmo e, cara, enchia de... Chamava para evento... Vamos fazer o seguinte, eu acho que vai ser bom. Vamos... Porque assim, a gente quase nunca falou de ABM. A gente tem, sei lá, 70 e pouco, sei lá qual episódio vai ser esse aqui.
A gente falou uma vez, parcialmente, com o Luiz, né, Piovesano. Mas até pegar, assim, fomos para outros caminhos lá. Vamos dar um ABM 101 aqui, explicar o fundamento, o conceito, porque eu acho que muito disso que você vai explicar passa a ter mais coerência, assim, para quem não conhece. Claro. Pô, legal. Até porque você deve responder essa pergunta todo dia, né? Igual para você. O que é growth, mineiro? O cara não aguento mais. Meu Deus do céu. O que é growth? Boa. Não, o ABM, né, o Account Based Marketing, é um marketing baseado em contas, né? Então a gente tira um pouco dessa mentalidade de vender para lead, uma pessoa e foca na conta. O que isso na prática quer dizer? Que a gente pega a conta, né? Então, por exemplo, geralmente são contas maiores, né? Porque se eu for vender o Merlin, por exemplo, talvez só se fosse um plano super enterprise, exclusivo, dá para fazer, mas uma versão muito mais que entregue muito valor também ligado à consultoria, serviço. Então, geralmente, são empresas maiores. Então, essas empresas maiores, por exemplo, sei lá, vou pegar de exemplo, Gerdau, Vivo, Vale, Petrobras, Itaú, são empresas grandes que têm vários stakeholders, várias BUs, vários tomadores de decisões e a complexidade para vender para essa conta, eu preciso de centros de custos diferentes. Sei lá, pegar uma Ambev agora. A Ambev tem uma área de compras, onde eles reduzem, né, a área de negociação, então tem compliance. Então, na prática, o que eu tenho que fazer? Eu trabalho com várias pessoas, não um lead. Então, eu não foco numa pessoa só, eu foco com várias. E dentro dessa chave que a gente entendeu, a personalização. Não vou mandar a mesma mensagem para o compliance, para o setor de vendas. Então, a gente começou a entender que a mensagem diferente, entendendo um pouco da dor, da KPI, dos OKRs, de cada um dessas cadeiras, vai fazer a diferença na prática. Então, o que a gente começou a fazer? Né? A gente começou a orquestrar esses pontos de contato. Orquestrar, né? Então, eu preciso fazer aqui. E hoje, na prática dos nossos clientes, são 22 pontos de contato até a primeira reunião. Caramba. 22 para ter uma reunião. Então, aquela cadência de que o cara fazia sequência automática de e-mail para um lead, na prática não ia funcionar para uma companhia dessa. Se o meu benchmark hoje são 22 pontos de contato, eu aumento isso. Eu entrego muito mais valor. Hoje, para fechar uma conta, em média, nossos clientes, precisa falar com 9 pessoas. Caramba. Então, eu mapeio 30, 50. Sim. Entendeu? Porque eu tô acima. E precisa, e aí daí vai ser o gancho com o maestro, né? Até o próprio nome. Você precisa orquestrar essa bagunça toda. Porque é gente pra caramba, timings diferentes, personalizado. Provavelmente são incentivos diferentes, né? O que esse cara tá querendo ali, o outro tem uma outra intenção. Show. Eu acho que assim, conceitual... tem acho que um lado importante no... Você me corrija se eu estiver errado, mas tem um lado que eu acho interessante no ABM, que é um mix de um outbound com educação, assim, né? Então, geralmente você... Não é também só fazer aquela abordagem fria, é de construir um relacionamento, de ajudar a pessoa, de ter um viés consultivo. Tô falando besteira? Não, na prática eu entendo essa frente, mas porém no outbound, né, fazendo frio, a educação vem antes, né, também. Então a gente chama isso de pré-play, né? São as nomenclaturas que já existem da própria metodologia, que é você esquentar antes de fazer uma abordagem. Então eu começo a encantar o mineiro. Pô, mineiro, tô aqui, vamos almoçar, participa desse evento aqui. Vamos gravar um podcast, vamos palestrar. Então vai fazendo várias coisas que ele vai falando, caramba, os caras estão me entregando valor, tá resolvendo o meu problema. Então, e trabalhar com mais pessoas, porque não é só um mineiro. Então vou ter que chamar o Enzo, vou ter que chamar outras pessoas aqui do podcast aqui para poder... levar essa informação, né? Então, acho que uma das coisas que legal, você falou que é organizar a bagunça da orquestração, exatamente isso, porque chegar hoje em um playbook de vendas para um vendedor ou para o time de marketing, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai começar a automatizar. Só que cada governança, cada empresa tem uma estrutura diferente. Lógico. Então, a gente percebeu que, tem vários touch points. Eu preciso fazer essa estrutura, né? Certo? Uma cadência, orquestrar isso. Então, eu vou entender qual ponto de contato que ele tem a melhor nota
né? Porque dentro do... Agora, falando do Maestro, como que a gente chegou a tudo isso? Tendo a melhor nota, eu consigo otimizar, eu consigo replicar isso. Eu consigo dar rollout em outras contas. Então, a gente percebeu que essa temperatura em cada tipo de conta, a gente conseguiu ter uma taxa de aproveitamento melhor, ter indicadores. Hoje eu consigo falar com propriedade o tipo de ponto de contato que funciona e que não funciona, porque já tem uma média de histórico. Perfeito. Então, acho que dado esse contexto, aí você estava... Só para a gente amarrar o do distrito, porque aí a gente garante que todo mundo... Que está claro, né? Para todo mundo. Então, o que você... Dado a explicação da BM, o que você começou a entender é que, pois, você queria vender para as áreas de inovação, de corporate venture e tudo mais, dessas empresas muito grandes, que tem processo de tomada de decisão complexo, que tem muita gente, ou seja, é o prato cheio para o ABM, né? O que você começou a fazer foi, cara, eu preciso sistematizar aqui um frameworkzinho aqui para eu conseguir chegar e vender para as empresas. Então, vamos botar assim, o estudo do IBM veio na RD, mas a consolidação e prática mesmo acabou sendo no distrito. Foi no distrito, eu fiz bastante dessa prática e foi procurar organicamente meu nome falando de ABM. Então, assim, foi várias consultorias, pessoas que eu fui assim ajudando a montar. Tinha até montado um workshop sobre isso, né, que daí veio a ideia, né? Eu falei, cara, imagina se eu trouxesse um software lá de fora. Foi a primeira ideia que eu tive. Eu falei, cara, quero trazer a Demand Base para o Brasil, ou a Sixth Sense. Só que aí eu vi que era muito caro, fora da realidade. Sim. Cara, então $60 mil, contrato de 3 anos, pro Brasil... É proibitivo, né? Aí eu falei, cara, aí eu falei assim, cara, tava no distrito, assim, conheci o Nicolas, o Bernardo. O Bernardo é o CTO, o Nicolas é o CPO. E eles já tinham feito alguns aplicativos, alguns projetos. E aí eu falei, cara, tô com uma ideia aqui, né? Cheguei, mostrei, apresentei, rabisquei ali, né? Das inspirações que eu tive. E a gente se juntou e começou fazendo reuniões semanais, assim, até sair isso, né? Mas aí foi indo, em 2021, falei, cara, vou trazer capital. Startup precisa crescer. Né? Preciso de crescimento, né? Eu acho, pelo que eu vi no distrito, se eu fosse bootstrap, beleza, eu chegaria até um ponto, tal, mas não ia crescer numa velocidade que eu precisava. E eu não estava conseguindo investimento. Não conseguia. Por quê? Não estava full time. Então eu tive que tomar uma decisão. Então eu falei pro distrito lá, tive um acordo, eu falei, eu fico até o final do ano. 2021, 2022. Enquanto isso, o produto vai evoluindo? E aí vai evoluindo, vou tentando já trazer cliente, fazendo isso, porque captar investimento, ninguém investe uma pessoa part-time. É muito difícil hoje, o cara... startup é foco, né? Então ele olha e fala, cara, aquilo tem que ser realmente um projeto de vida da pessoa que realmente vai entregar um negócio. E ali, 2022, virei a chave. Eu lembro que no primeiro dia que eu estava trabalhando, dia 3 de janeiro, eu recebi uma mensagem do William da SaaSholic com o term sheet. No primeiro dia. Ficou full time e term sheet. Boa. Primeiro dia. Isso parece brincadeira de história, mas aí porque tinha que responder até as 11h30 da noite. E aí foi o primeiro cheque nosso. Então, com a SaaSholic, que investiu na gente. Pô, você conhece bastante o Diego Gomes, conhece toda a galera ali, então... Nossa, aliás, o Diego nunca veio aqui, tem que trazer ele. Ele é muito enrolado. E aí foi isso, né? Foi a primeira parte ali, então... Boa. Tem várias coisas ali, eu acho que Acho que já respondeu muito bem como que você cai, né, no IBM, como que aí eventualmente até chega na Maestro, mas deixa eu fazer um comentário antes, que eu acho que eu nunca te falei isso no ano. Cara, eu não tenho muito problema de autoestima, não, né? Então, eu acho, por exemplo, que o nome Merlin é um dos melhores nomes de software aí da atualidade. Mas, um dos poucos que eu acho melhor que o Merlin é Maestro, velho. Porque eu acho que, como conceito... Eu acho que tem um... porque assim, como conceito, ele muito rápido, quando você explica a história do IBM, a pessoa entende bem. É um nome curtinho, é fácil, então... Em todas as línguas também. Então, exato, outras línguas. Então,
Porque a filosofia do Merlin é muito parecida. Tem um conceito por trás, nome pequeno e internacional. Então, tá batendo ali. Só que eu acho que ainda é mais fácil de explicar a relação do seu nome. E pode parecer, quem tá ouvindo, pode parecer que é besteira essas coisas, velho, mas não é. Tipo, faz muita diferença. Desde a pessoa entender o que você faz, seu posicionamento e tudo mais. Então, fica meus parabéns. Eu não sei quem que inventou o nome, se foi você mesmo, ou se foi alguém do time, ou se foi todo mundo junto. Pode falar. Não foi. Vamos dar os créditos. Não, foi o pessoal do time todo. Boa, muito foda. Ô Spina, como que... Assim, essa jornada empreendedora, ela... Eu até quero falar mais até de IBM, mas antes eu quero pegar um pedaço aqui dessa história, né? Vocês são bem recentes também. Como que é esse início do ponto de vista de produto, de cliente, de papéis, sabe? Tipo, quem faz o quê? Porque 99% eu acho das histórias, se não 100%, não é nada do glamour que parece de fora, né? Então, como que você começa esse negócio? O que são esses papéis? E principalmente, como é que vocês vão crescendo no início, assim? Cara, quem vê podcast aqui não vê os bastidores mesmo, né? Porque muita coisa eu tive que aprender, né, Mineiro? Putz, cara, eu tive que sair de uma cadeira, né? Que eu era mais especialista em marketing, fui aprender coisas desde montar uma empresa offshore. Né, coisas que eu nunca imaginava, né? E a minha área não era empreender, eu não queria empreender, né? Eu tinha investido em 16 startups na física, fiz 4 saídas, falei, legal, bacana, vou ser investidor, era mais a ideia, mas a ideia de cair no produto, de fazer esses clientes, veio meio que orgânico nessa história, porque... Eu ia montar não tinha um nome maestro ainda, era o software de IBM, a gente chamava IBM Expert, sei lá. Ainda bem que mudaram. Ainda bem que mudou, né? E é muito mais fácil explicar a orquestração de touch points, né? Tem todo um storytelling por trás. Mas antes de chegar na Maestro, eu ia contratar uma pessoa para cuidar disso. Né? E a pessoa falou assim, não, cara, quem tem que cuidar disso é você. Você é a autoridade disso, você fala super bem, você consegue... entender, você tem profundidade. E eu falei, cara, faz muito sentido. Porque eu vou investir em algo que eu tenho conhecimento. Tenho conhecimento de tudo, assim. Hoje eu entendo bastante de todas as áreas da empresa, né? Relacionado ao produto, de como foi construído, do atendimento ao cliente, de como entregar valor, como entregar resultado. Então, um dos primeiros passos que eu comecei lá... há 2 anos atrás, antes de ficar full time, foi primeiro validar se aquilo funcionava. Então não tinha um produto ainda, né? Meio que um Mechanical Turk lá no começo, a gente tudo seguia manual, meio planilha, depois foi não sei o quê, e via que, cara, isso aqui não é sustentável, precisa ter um produto mesmo. Mas até ter isso, não deixava de vender. Né? Então uma das coisas que eu lembro quando eu entrei na RD, que eu li o livro do seu xará, o Gabriel Weinberg, né? O Traction. E esse livro foi um divisor de água na minha vida, profissionalmente. Aquele livro mudou a minha carreira, porque não só pelos 19 canais de distribuição, o Blue Eyes Framework, mas ele falou uma coisa no livro que você tem que focar em 50% no produto e 50% em distribuição. Porque não adianta você ter um produto muito bom se não chega às pessoas certas. Você tem um produto muito bom, né? Então, ter um produto muito bom, só se o cara for B2C mesmo. Spotify, né? O cara tem um game changer. Mas agora no B2B, o que é o melhor? O canal de distribuição, como você chegar nas pessoas, como você crescer. Então, eu fui estudando isso de como a gente realmente dominar esse mercado e ter o maior market share relacionado a essa categoria de software que eu estou criando. Que é uma categoria nova, o mercado precisa entender, então focado muito mais na educação. E aqui eu pego muito da didática que a gente teve na ideia, educar leva para o produto. Né? Então, fiquei focado. Palestra o Brasil inteiro, né? O nosso PLG, Palestra Led Growth. Nossa, cara, educação... Aliás, nós temos hoje, inclusive. Você tem palestra hoje também com o Chanelis. Então, educar. Podcast, temos certificação em ABM, educa, o mercado precisa dessa demanda, porque não adianta nada ter o produto também e não ter pessoas para operar. Sim, claro. E dar churn, não ter E hoje ter educação, a gente tem muito mais pessoas preparadas, o LTV maior,
Então, acho que foi o passo nosso principal é educar esse mercado relacionado à metodologia, produto, que a gente vai conseguir, né, a conquistar mais pessoas relacionadas a isso. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dá uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles que você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. E aí tem uma pergunta aqui que, na verdade, eu já sei a resposta, né? Então eu quero mais aprofundar. Cara, também no Merlin... vamos lá. Na RD, no Merlin e na Maestro, né? Eu acho que são filosofias muito parecidas, antes de tudo, de comer da própria ração. Então, quando eu uso o meu produto para o meu crescimento, eu sou o primeiro a achar os problemas. Eu sou o primeiro a reclamar pra caralho. E eu sou o primeiro também a entender, cara, isso aqui funciona. E se funciona, eu capitalizo isso através de conteúdo e tudo mais para ajudar os meus clientes ali. Como que né, na jornada de crescimento de vocês, você come da própria ração de ABM, inclusive para melhorar o seu próprio produto, né? Eu acho que é a cultura da empresa inteira, né? Até para nós, né, founders, colaboradores, a gente usa o próprio produto, né, para a gente estudar, para a gente pegar, testar. Né? Isso faz a gente ser um profissional melhor. Né? Então, a gente ser técnico e vendas é confiança. Então, o que a gente quer passar? Quer passar que é confiança, que a gente conhece, que a gente tem esse conhecimento, que a gente vai agregar valor. Então, a gente usa, a gente tem a nossa wishlist de contas que a gente quer ter no nosso portfólio. Boa. A gente conseguiu já algumas e está indo atrás de outras. E aí a gente mostra para o cliente, isso aqui a gente utilizou para adquirir vocês, né? Todo esse processo, para vocês verem que a metodologia funciona. Perfeito. Então, realmente, cara, a confiança, a segurança que o cliente precisa ter, isso passa muito valor. Né? Que ele fala, cara, realmente, os caras estão utilizando a própria plataforma. Então, hoje, para nós, é um canal de aquisição. Né? Então, ele vê, ele fala assim... Cara, o time consegue utilizar isso, depois ele vê que a gente usou eles nos touch points, né? Então, isso é ótimo. É doido, né? Eu lembro que na RD a gente fez uma funcionalidade na época, não sei se você lembra, chamada Lead Tracking. Sim. Né? E o Lead Tracking, para quem não conhece, basicamente você tem um script da RD no seu site, né? E aí, por exemplo, um lead, sei lá, vamos supor que ele converteu hoje, baixou um e-book e tal, né? Vamos supor, daqui a um mês, e aí você marcou esse cara que é um cara bom. Sei lá, ele tem um potencial, ele tem as características ali. Se esse cara, daqui a um mês, volta e vê minha página de preço, o lead tracking é isso, ele acompanha. E você pode criar uma automação com isso, né? Então, eu inclusive nem sei se isso existe ainda, se funciona, tá? Mas na época era assim. E aí, você criava uma automação. Então, manda um e-mail pro cara... Que visitou a página de preço. E era um negócio meio mágico. E aí, quando o cara falava assim, nossa, que coincidência, pô, eu tava olhando vocês hoje. A gente fala, então, não é coincidência? Tem essa funcionalidade que funciona assim, 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 e você também pode ter para você. Então, esse discurso, quando a pessoa... É que cai, parece errado, né? Eu ia falar quando ela cai na parada, mas quando ela vivencia uma funcionalidade ali, acaba sendo bem poderoso. Não, né? é poderosíssimo isso aí. Eu lembro disso e a pessoa vê, caramba, se ele fez... eu posso fazer também. Cara, e hoje o grande desafio para mim, tá? Sendo bem honesto, o que eu vejo, o que é o desafio do ABM? Ter mais casos de uso, pessoas usando. Né? Porque o que a gente aprendeu com essa fala agora? Que a pessoa fez, eu também consigo. Exatamente. Entendeu? Então, quando o cara fez toda a ação, passo a passo do ABM, teve lá o plano, sucesso, foi o que aconteceu com o RD. Quanto mais pessoas utilizaram o RD Station, a gente viu mais casos de sucesso, isso foi muito mais fácil. A gente sempre aprende quando vê outra pessoa utilizando.
Então, essa é a forma que hoje a gente vê, cara, putz, tinha cases por indústrias, por setores. E aí, cara, os eventos da RD Summit, pô, as pessoas trocavam ideia, o cara tá fazendo isso, o cara tá fazendo aquilo. Então, ia um efeito exponencial, viral mesmo. Né? Porque, cara, imagina no Merlin, por exemplo, a galera começa a utilizar dessa forma e outras pessoas começam a ver também fazer. E aí vai um efeito... Porque o cara fica muito mais seguro mexendo a ver um outro que já teve. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é de bastante curiosidade mesmo. Nós não combinamos o jogo, eu não sei a resposta. Tá? Uma das coisas muito importantes em produto, né, em software, mas produto mesmo, de modo geral, o nome bonito é o time to value, né, que é o tempo entre você entrar e extrair valor daquele produto que você está usando, né? Então, de uma forma muito simples, né? No Spotify da vida, o seu time to value é mínimo, porque você logou, e aí você deu um play e você fala assim, caralho, é mágico. Rápido. É rápido, funcionou e tal, né? E o Netflix, mesma coisa. Quando a gente vai pro B2B, é muito mais complexo do que isso, né? O Maestro, de um modo geral, IBM, de um modo geral, é um jogo de médio prazo, né? Porque é um ciclo de venda mais longo, né? Natural de você colher fruto do seu esforço hoje daqui a 3, 6, 9, 12, 18 meses, né? Dependendo do que você vende, da sua conta e tudo mais. Dito isso, dado esse ciclo de venda mais longo ali, o que você tem vamos botar assim, de ações ou indicadores intermediários que o usuário fala assim, pô, esse negócio está funcionando. Talvez ele bata o martelo que está funcionando quando ele fechou uma venda lá, mas, pô, talvez daqui a 12 meses, 6 meses, 12 meses. Mas o que vocês têm no meio do caminho que dão essa sensação para eles de que, opa, tô no caminho certo? Legal. Hoje a gente tem vários indicadores que a gente consegue ver, né? A gente tem a nossa North Star é a criação de touch points. Boa. Quanto mais pontos de contato ele cria, é sinal que ele está aumentando a entregabilidade na conta. Porque um dos fatores hoje para o ABM dar certo, né, Mineiro? É tanto pessoas, né, porque a gente foca na conta, né, então a gente mapear mais pessoas, e a entregabilidade. Hoje o delivery é super importante. Porque o delivery, quando a gente faz em automação de marketing, ferramentas como inbound, o e-mail, o WhatsApp, são mensagens mais robotizadas e automáticas. Então acaba não sendo tão boas, né? Para poder... Dos mais genéricos. Genérica, acaba não funcionando muito bem. E aí o que acontece? A gente começou a perceber que deliveries em outros tipos de canais, eu tinha uma experiência melhor, a personalização e humanizava melhor. Então a pessoa falou, cara, realmente, isso aqui o cara pensou. O Gabriel, cara, eu vi o seu track records e começou, você foi para São Francisco fazer tal curso. Então, cara, começa a conectar as coisas melhor. Então a gente percebeu que teve uma taxa de conversão melhor. Então essa entregabilidade de touch points, a gente viu que é um valor enorme, né? Mesmo sendo que é um produto que a gente vê que não é resultado imediato, a pessoa precisa realmente fazer ações, que eu digo, criar esses pontos de contato com mais pessoas, né? E é um ciclo de vendas maior. Né? O que eu falo sempre para as pessoas, a gente vai sempre ter tiers para cada cliente. Tier 1, a gente trabalhar com contas maiores, e você pode ter o seu produto de entrada. Entendeu? Por exemplo, o Merlin pode ser um produto Enterprise? Pode. Eu posso transformar ele em Enterprise. E vai ser muito legal, porque trazer um cliente desse, talvez pague um revenue, sei lá, de 10, 100 clientes seu. Sim, né? Porque pode ser dependendo da venda anual, como é feita. Então, a gente transformou alguns clientes que a gente tem hoje no nosso portfólio e aumentou a receita deles, assim, transformamos ele em Enterprise, porque ele criou um tipo de venda, um pod de vendas para cada tier de cliente. Então, o cliente que é inbound, o cliente que é de canal, o cliente que é outbound e o cliente que é ABM, que é aquele cliente que vai trazer maior revenue, porém, ele é um cliente com um ciclo maior. Boa. Mas aí quando você fala desses touch points, o seu usuário, né, o seu cliente, ele consegue ir percebendo, tipo, valor quando ele de fato vai fazendo os touch points? Tipo assim, ele consegue ver que as coisas estão evoluindo? Exato, porque ele consegue ter uma profundidade maior dentro da conta. Entendi. Então a ferramenta tem um score,
Tá. né, que ele dá uma temperatura, se a probabilidade de fechamento daquela conta ou não, pelas interações. Então, cada touch point ele é mensurado e você tem uma nota. Então, eu consigo ver a evolução dentro da conta. Então, antigamente a gente achava que era o número de plays, que era campanhas. Mas campanhas é meio subjetivo ainda, porque, sei lá, posso ter 300 campanhas, mas eu não sei a profundidade de cada uma delas. Então, os touch points hoje são mais efetivos para nós. Boa. O que precisa, o que a empresa precisa ter? Porque assim, vamos lá, esses touch points, né, a Maestro ajuda a orquestrar, mas certamente alguém precisa estar lá operando esse negócio, né? E uma das coisas que era um problema lá na época da RD era as empresas que não tinham um time de marketing, alguém dedicado a marketing, porque aí sempre ficava despriorizado e tudo mais. Falando até agora mais de ABM de um modo geral, mas naturalmente caindo no Maestro, o que a empresa que quer fazer essa, né, vamos botar assim, usar esse canal, ter essa iniciativa, o que ela precisa já ter dentro de casa, mínimo assim, para poder, cara, não, ó, agora que você tem isso, pode dar um próximo passo. Legal. Hoje eu achava também isso, né, que a pessoa sem marketing conseguia montar, né, fazer a venda para qualquer um. E aí a gente reestruturou hoje o nosso SLA, né, de tipo de vendas que a gente ia fazer, e a gente percebeu que quando tem uma equipe de marketing, né, de 2 a 3 pessoas, já funciona melhor. Até porque quando os clientes nossos, né, já vem um ticket um pouco maior. Né? Você não vai vender um produto de R$500 usando ABM. Né? Então, isso não vai fechar a conta. Então, ele já vem, cara, como que eu consigo realmente fazer uma diferença entre inbound, outbound? Geralmente ele já tem uma equipe de outbound, já tem uma equipe em outro, usa até canais de aquisição, porém eles querem pegar e falar assim, ó, cara, eu tenho uma lista de desejo, eu tenho uma target list que eu preciso realmente até o final do ano. Então ele já vem com essa demanda. Ou então, pode ter alguns casos que a gente ajuda a construir CP, ajuda a construir essa lista, a gente faz tudo isso na nossa área. Porém, né, hoje eu acredito que mais valor, os clientes que dão mais resultado dentro da metodologia são que têm a área de marketing, conseguem operar marketing e vendas juntos. E tem um fator aí que funciona melhor, que é, Mineiro, uma coisa que eu descobri fazendo o ABM é realmente, cara, né, não terceirizar. A pessoa tem que estar aqui, contratou, fala assim, faz aí. Geralmente, quando acontece isso, eu falo, cara, não, volta aqui, você também tem que participar. Perfeito. Porque quando eu tentei terceirizar a parte de ABM, sempre jogava, era a parte que não funcionava. Eu tinha que trazer o meu time e falar assim, cara, ó, uma orquestra, o maestro, ele não toca o instrumento, mas ele ajuda que cada vendedor ou vendedora toque aquela música de uma forma de um mesmo ritmo e termine aquele concerto. Então, usando essa mesma analogia, eu uso para o meu time, uso para os nossos clientes. Boa. Então, inclusive, escrevi isso no meu livro que eu vou lançar esse ano, justamente sobre isso. E o nome qual que é, Espina? Não posso falar ainda. Não posso falar o nome do livro, mas é sobre essas 3 letras, né? Boa, não posso falar, é sobre ABM. Porém, cara, eu conto sobre isso, cara. Das vezes que eu tentei fazer ABM que não deu certo, foi realmente quando eu terceirizei. Legal. É engraçado, né? Porque lá no Merlin a gente tem 5 grandes teses de crescimento. E a gente entende que se a gente acertar uma tese já é suficiente para criar uma empresa legal. Se a gente acertar mais de uma, pô, incrível, né? E a 5ª tese, e elas não estão em ordem de prioridade, não, só enumeradas mesmo, é assim, a primeira é uma tese de PLG, sabe, hardcore, tipo, eu consigo fazer a dinâmica de venda, ver produto, pedir, parará. E a gente fez, está fazendo ainda, né? E a 5ª tese é uma tese de vendas enterprise, porque essa tese ela não existia na concepção do Merlin lá atrás, só que a gente viu algumas empresas bem grandes, assim, bem grandes mesmo, chegando até a gente, muito organicamente, e a gente pegou e tá bom, vamos vender, legal pra caramba. Só que, cara, começou uma enrolação, uma demora. Nem uma enrolação, é uma lentidão natural do processo. Precisava de um certo apoio técnico que o PLG a gente, por premissa, não faz, né?
E aí a grande conclusão, eu falei assim, cara, tem muito potencial aqui, mas eu só vou botar energia nisso quando tiver alguém olhando só pra isso. E aí bate exatamente Exato. no que você falou, porque a gente viu que a gente nem conseguia dar a atenção que eles queriam, só que, sabe, tipo assim, ficava muito em cima do muro, bem no meio do caminho, o meio do caminho é o pior caminho, né? Então, ou você escolhe, igual você falou, cara, não, vou assumir isso aqui, e aí bota pelo menos ali 1, 2 pessoas olhando para aquilo ali, senão vai ficar tudo capenga, vai ficar mal feito, que era o que a gente viu. Assim, a gente, por exemplo, as pessoas elas usavam as empresas, né? No caso do Merlin, a gente é muito utilitário, né? Então, tipo, dá pra gente muito rápido mostrar valor. Só que para isso a gente precisa que a pessoa construa e coloque a porcaria do chat ou do quiz em algum lugar. No caso de vocês, teria que ser bem high touch. Isso. Que aí então. você. É porque, por exemplo, o que a gente percebeu no ABM, pegando aqui a sua fala, vale ressaltar que esse tier de cliente não vai querer fazer um suporte no WhatsApp, robô. Vai querer um contato humano. Então, ele vai querer que você crie para ele. Fala assim, pô, legal, exato. Mas faz para mim, eu tô pagando esse ticket alto. Não, eu acho que é exatamente isso, mas é mais profundo, porque eu até conseguiria que ele fizesse, se eu desse um tanto de suporte, ajuda, treinamento e tudo mais. Só que, cara, isso ia demorar 5 vezes o tempo. Então, para mim, talvez seja muito melhor eu assumir como CAC até, né? Esse esforço de ajudar o cara a fazer um setup do primeiro, porque fazendo o setup do primeiro e a coisa girando e gerando resultado, aí fica fácil de convencer e dar os próximos passos. Mas o que a gente sacou é assim, até o cara consegue, mas eu realmente tenho que ajudar. Porque senão, às vezes um negócio que tem potencial assim de, sei lá, talvez em 3 meses a gente conseguiria fechar algo se eu ajudasse, vira 9 ou 12 se eu não fizer. Porque nunca é prioridade do cara. Então esse ponto é bem esse foco. E a gente viu que a gente não estava conseguindo fazer isso. Eu não conseguia pegar Pra você ter uma noção, bom, eu acho que você tem noção mais das pessoas, mas a gente chegou em 100 clientes com 2 pessoas full time. Olha. E um era o dev. Eu não podia... Esse outro cara, que era o Will, o cara fazia de tudo. Se ele ficasse na função do Enterprise, cara, ele não conseguia fazer várias outras coisas. Aí a gente foi que decidiu, cara, segura a onda aí, depois a gente vai focar. Então, quando a gente for para Enterprise até o GLA, cara, eu já pensei várias coisas pro GLA para vender para empresas, ali o produto que você tem para empresa, isso aí é uma coisa bem legal, né? Fazer um foco, fazer um negócio exclusivo, 10 pessoas ali, 10 pessoas, negócio bem personalizado ali, consegue vale a pena o CAC ali, nesse caso. Vale. Pra gente, esses produtos, né, tanto o GLA Empresas, né, que é o que você está falando, quanto o Merlin Enterprise, a conta fecha muito fácil. Isso não é muito um problema, não. O problema é o foco, né, o setup. A pessoa dedicada, como você falou. Exato. Só pra isso. Precisa ter alguém mesmo. Porque senão vai falar, não tá funcionando. Claro, tá deixando, não é a prioridade. Exato. Então, hoje, por exemplo, se for fazer um Pareto, a maior parte dos clientes é o produto de entrada, né? Pra você. Você diz no Merlin? Não, total, assim. A gente agora tem um plano que ele é... Ele é um bom equilíbrio, na verdade, onde ele não é um ticket tão alto, ele é 600 e pouco por mês. Nada comparado aos Enterprise. Mas ele não é self-service mais, então 600 e pouco não é self-service. Então, eu nem tenho vendedor, mas eu tenho os meninos que ajudam a fazer um setup, tirar dúvida e tal. O CS High Touch. Uhum. Cara, nem é vendedor e nem CS. São, assim, eles têm uma função muito mais ali de marketing growth. Uhum. Só que, por exemplo, se chega alguém que quer fazer um bot um pouco mais sofisticado, eles vão lá, eles ajudam e depois eles saem. Eles não fazem o trabalho de CS de ficar tendo reuniões, ter que ir o BR, tendo não sei o quê, porra nenhuma. Eles ajudam no que precisa, depois vão embora. Mas sim, existe uma camadinha de serviço a mais ali para vender. O Enterprise, a gente está falando de alguns milhares por mês ali e tal, aí esse realmente precisa de um outro jogo. Esse jogo jogarei em breve. Hoje a gente ainda não... tá aprendendo a fazer bem para poder fazer bem o outro. Ô Espino, o que são, assim, tanto no seu processo de venda,
quanto... Até depois que você vende, a pessoa é seu cliente já... O que são objeções comuns que você encontra em relação a BM de um modo geral, né? E aí, eventualmente, até as coisas com software mesmo. Olha, são várias objeções. Primeiro, tudo que é novo, a primeira coisa é não. Né? Tipo, você fica desconfiado. Não, Imagina vender inbound 10 anos atrás. É difícil. Eu sei bem, né? Nós sabemos bem. Você criava até landing page se necessário para o cliente, e-book, né? Eu acho que é um pouco da maturidade do mercado. Então, o que eu vejo hoje? Muita gente fala, mas isso substitui um CRM? Né? O Maestro substitui um CRM? Não é. É porque é uma categoria nova, né? Então, tipo assim, você... mas substitui a RD Station? Mas substitui... Cara, é muito mais negócio para trabalhar junto, né? Do que... Porque é uma categoria nova que se integra, né? Eu não ia montar uma empresa para concorrer com players que já estão fazendo um bom trabalho, né, no mercado. Sim. E eu já via essa percepção lá fora. Eu fui estudar todas as ferramentas lá fora. Fiz várias demos, fiz vários estudos e cheguei à conclusão. Falei, cara, as ferramentas complementam. Então, eu vou precisar de um Merlin, vou precisar de um Maestro, vou precisar de Exact, eu vou juntar tudo. E aí tem umas objeções de empresa, falam assim, estou cortando o custo de ferramenta. E tem um dado no Google que 10 anos atrás era 2 ou 3 ferramentas por empresa, uma coisa assim. E ele tem um estudo que vai subir os anos, vai aumentar o número de ferramentas. Graças a Deus. Esse estudo a gente tá junto porque, cara... O que escala? Pessoas ou tecnologia? Sim, lógico. Então tá muito óbvio. Então o cara com esse pensamento pequeno, que não vai contratar um Slack, não vai contratar uma ferramenta de automação, não vai querer... O all fit size não existe. Cada vez mais. As gambiarras que a gente fazia, as coisas que a gente fazia lá no passado. Imagina, né, cara? Não existe como ficar fazendo o tempo todo. Não é escalável, é perda de tempo. É custo também de trazer pessoas. Então, hoje, a minha objeção, eu falo assim, cara, eu tento vender que hoje a gente é um layer que conecta com o CRM, com uma ferramenta de automação, para você vender para key accounts, para vender para grandes contas. Então, essa é a principal nossa objeção hoje, né? Que a gente não substitui uma plataforma e ter uma adoção de uma nova plataforma exige também treinamento, a pessoa saber mexer. Então, por isso que a gente também montou essa... Sim, educação nessa jornada é muito importante, né? Não, total. Sem educação, sem a pessoa não saber mexer no produto, fica totalmente inviável. Então, a gente criou essa educação para levar para o produto. Né? Boa. E como que vocês aí como software, como que vocês crescem hoje? Tipo, o que é... Quanto é esforço de educação, quanto é do próprio ABM ali que você faz, ou outros canais, outras iniciativas? Legal. Hoje o principal canal de aquisição nosso é de educação mesmo, né? De ter a certificação, a gente faz depois que a pessoa entre para o produto. Então a certificação paga, né? Porque você entrega valor, tanto palestra, podcast aqui, né? E o próprio uso de ABM para vender ABM. Esses são os nossos principais. O que a gente vê no futuro tem uma camada ainda para ser um Maestro Light aí. Tem a versão Light no nosso produto. Porém, o que eu acho que agora é um tiro no pé? Hoje a gente ainda tem a oportunidade de ser a referência no mercado e construir essa demanda. Então, é aquele começo, né? Eu acho que se a RD fosse o Light no começo, não ia dar certo, porque, cara, como é que configura uma landing page? É muito técnico no começo. Agora, hoje, poucos cliques você faz. Eu pessoalmente, por ter vivido muito esse mundo lá na RD e agora aqui no Merlin, cara, eu não acho que é um bom caminho mesmo no início, assim. Eu acho que o caminho... Eu acho que tem um pulo do gato. Depois aí eu te falo no... Não, eu vou falar agora, foda-se. Vamos botar, porque a ideia não é o mais difícil, não. É difícil a execução. Eu acho que tem um jogo do Lite aí que pode complementar muito com o ABM, que é muito menos você ter uma versão baratinha. Não é esse o ponto pra mim. Pra mim, assim, o que você pode criar de ferramenta, e aí seja algo mais simples da Maestro, ou tipo um produtinho complementar mesmo, que nesse
pitch que você faz ali para várias pessoas da empresa, ao invés de você mandar o relatório, quer dizer, ao invés não, você pode mandar o relatório para ela, igual você falou que você faz, né, pro estagiário, para analista, para não sei quem. Você também manda, fala assim, olha, e a gente tem essa ferramenta aqui que ela vai te ajudar a resolver este problema. É bem uma coisa bem pequenininha. Mas, e não te custa nada, por exemplo. Porque aí você mata a objeção das decisões, de orçamento, de subir e tudo mais. E aí, provavelmente, esse cara vai usar sozinho, sem perguntar a ninguém. Se ele vai lá e usa uma ferramentinha que começa a gerar valor, a chance dele abrir as portas para você ter um próximo papo é bem, bem, bem maior. Então, eu acho que o lance do Light aí tá muito mais como geração de lead, bem complementar a sua estratégia IBM. E numa lógica assim de... puta, que é feio o nome, mas assim, é bem cavalo de Troia. Tipo, você dá um negocinho pra pessoa entrar, mas ela precisa ter valor, ela precisa extrair valor, ela precisa se dar bem com aquilo ali. Porque aquela porta aberta, tipo, te permite ir entrar com produtos maiores. Então, se eu estivesse na posição de vocês, eu provavelmente faria esse movimento de produto muito menos para ter versão baratinha e muito mais para gerar valor como o ponto de partida de uma conversa lá dentro. E existe um lance da reciprocidade, né? Então, tipo assim, pô, velho, essa ferramenta, ela já tá aqui dentro, ela já me ajuda, esse cara já me mandou tal coisa, eu já melhorei os meus resultados, como marketing, como vendas. Pô, pra quem que eu vou dar uma chance? Pra esse cara. Com quem eu vou conversar aqui se eu tenho se eu vou dar um próximo passo aqui, né? Então esse aí eu acho que pode ser um negócio interessante. Mas depois no privado eu te falo mais opiniões, que eu acho que dá para ser mais divertido ainda. São bons insights. A gente precisa pensar também, né? Entender ali. Isso, porque tem todo um time de foco, que o grande problema hoje, Mineiro, que eu vejo é a maturidade. O mercado ainda não tá preparado para um self-service, um enterprise, pro nível de complexidade nisso. Então, acho que educar agora no começo, fazer junto, eles verem o case e futuramente é o efeito, né? Não, então, e para deixar bem claro, por isso que eu acho que a questão não é a versão mais simples do Maestro. Para mim, a versão é uma tool, uma ferramenta. Tipo, então pensa que o cara tem 12 coisas para ele fazer no dia a dia dele. Não é que você vai ter um maestro mais simples que ele entende tudo. Não, é falar assim, fulano, eu vou te ajudar a resolver este problema aqui. Que é um exemplo bem prático, e aí pra galera também, que a gente acompanhou de perto. A HubSpot, hoje, ela tem tanto o produto de marketing quanto de sales muito, muito forte, né? Eu digo gratuito também, baratinho e tal, né? Mas como que começa o produto de sales e como que começa o produto de marketing? E aí isso eu vi, acompanhei e conversei com o Brian Balfour também. O produto de vendas era um plugin de Chrome para avisar o vendedor quando o lead dele abriu o e-mail. Era isso. Então era assim, ó, bota esse plugin aqui, faz não sei o quê. Quando a pessoa... Eu até esqueci o nome dessa ferramentinha na época ali, esqueci dos dois, mas tudo bem, era isso. Então ele não estava querendo fazer um CRM versão simples. Ele estava, cara, ajudando um vendedor a performar talvez 10% melhor, por timing, né? Então a pessoa abriu o e-mail, pum, era avisado, opa, tá na hora de eu ligar para esse cara. Esse cara tá com uma atenção imediata aqui. E o do marketing era um plugin de WordPress que pegava o lead em qualquer formulário e mandava para o HubSpot. Era isso, Já ajudava bastante. Então, ajudava porque você ajudava a pessoa que estava na linha de frente se fudendo com aquele trabalho. Então, por isso que eu acho... E eu não estou falando que você tem que fazer agora, né? Porque eu acho que tem muitas decisões por trás. Mas eu realmente acho que o caminho do Enterprise, de usar a história do PLG no Enterprise, é muito mais sobre como que eu gero um valorzinho para Sidekick, lembrei. O de vendas, o de marketing não vou lembrar, mas de vendas é Sidekick. Que é isso, né? O ajudante, né? Então era muito mais para ajudar o cara. Depois foi evoluindo. Só que, pô, pensa, quantas talvez milhões de pessoas, milhares com certeza, estavam usando o Sidekick, ou seja, já tinha informação
da empresa, da quantidade de vendedores. Aí imagina eu chegar para a empresa e falar assim, tem 20 vendedores seus usando o Sidekick aqui. Vamos ter uma conversa melhor, mais profunda e tal, né? Então, eu acho que o pulo do gato é por aí. Se deve fazer agora, se é a melhor estratégia e tal, aí é uma discussão muito, muito maior que combina com o seu coisa. Mas para mim tá dentro de educação também, que é usar produto nessa jornada de educação, sabe? Não, com certeza. É bem relevante isso, porque vai começando a entregar valor, a pessoa vai ganhando confiança. E hoje, né, como eu falei, né, das objeções, né, eu vou tentar vender ali, a pessoa já acha, putz, mas no meu caso, quando a gente vai fazer uma venda, ele fala assim, cara, qual o telefone de um cliente seu? Né? Então, ainda existe isso, né? O caso que no Merlin ninguém deve perguntar, passa É porque exato, no Merlin, como é muito barato, tipo, sei lá, R$100. Agora a gente fez um ajuste de preço, mas sei lá, é R$100 e poucos por mês ali. E pode cancelar a qualquer hora. Então, tipo assim, o cara, foda-se. E nisso a gente brilha, porque, de novo, o produto precisa funcionar. Porque se não funcionar, mês que vem acabou. Nada me segura ali. Mas aí a nossa filosofia é, cara, o produto tem que ser bom e o cara tem que conseguir gerar um valor rápido, porque se gerar valor rápido, ele fica comigo. E aí o Merlin tem vários mecanismos de cobrança, de extra charge, do cara pagar mais e tal. Mas tudo depende do cara pegar e usar o produto, assim, sabe? Legal. E voltando só aqui pro maestro, quando... Assim, você falou muito do seu framework, né? Da sua metodologia. O que na prática é a metodologia de vocês e meio que o que você adaptou de fora para caber, assim, sabe? O primeiro, assim, da metodologia, quando eu interpretava lá fora, tinha muito mais ferramentas, né? Acho que vai começar a gente ter essa mentalidade de contratar mais ferramentas. Tomara, né? Para nós vai ser muito bom. Eu adaptei muito mais o tech stack e o tipo de mensagem, abordagens, né? Porque basicamente a metodologia é 5 passos, né? Primeiro, saber para quem que eu vou vender, perfeito. Quem é a empresa. Mapear, né? Mapear a empresa. E aí a gente começa numa estratégia one-to-one para depois um one-to-few, né? Basicamente. O que é eu começar no one-to-one? Pô, beleza, eu quero vender para Vivo. Quero vender o GLA para Vivo. Vamos lá, esse exercício. A Vivo, beleza, quais são as áreas que usam growth, de inovação? Quais são áreas complementares para eu influenciar? Que pode ser chegar na área de orçamento, passa por compliance, passa por qual área? Área de inovação também tem que passar. Então, mapeia os stakeholders, pessoas-chave, influenciadores, né, que são as pessoas que vão me dar mais atenção, porque são cargos menores ali e é mais fácil, às vezes, ter o acesso para essa pessoa do que Putz, você vai falar com o presidente da Vivo. Você pode encher um LinkedIn de mensagem, fica totalmente inviável. Você sabe muito bem que quanto maior cargo, mais difícil esses gatekeepers que tem no meio do processo. Então, saber essas pessoas, a gente monta um dossiê, né, que o dossiê não tem muito segredo, não é uma ferramenta tem várias no mercado, né? A gente não é uma ferramenta de lista, né? Mas tem várias, Sales Navigator e etc, essas ferramentas. Mas o mais importante é olhar a pessoa para entender fatores em comum. Mineiro, eu trabalhei com ele na RD, então tu consegue conexões ali. Caçar esses pontos. Porque você não vai mandar uma mensagem avulsa, a pessoa fala, cara, o que você deve receber no LinkedIn também deve ser aquelas coisas bizarras. Você deve receber essa mensagem, tem uma ferramenta aqui que ajuda isso, que resolve isso, aqui tá meu link para 30 minutos de reunião. Tem um tal cliente aqui de meus clientes são tal, e vamos falar. Isso já praticamente não vai funcionar com Enterprise, com esse tipo de conta. Então, a gente começou a entender para personalizar as mensagens e depois para o quarto passo de orquestrar. Então, esse passo 4 foi meio que o maestro chegou para a gente montar mesmo, tropicalizar, montar toda essa parte aqui dentro. Esse é o nosso tech stack que a gente usa para chegar nesses touch points, para a gente ter esse alinhamento, quem faz o quê. Então, basicamente, não tem o Growth Master quando a gente faz a reunião de experimento. Eu uso essa analogia na hora de vendas também. Então, eu falo assim, cara, tem o Growth Master, que é o cara que conduz a reunião, que ele vê como que está avançando, que não deu certo, ele consegue ver se deu certo o experimento, ou se a hipótese fez aquela reunião toda. Então, o ABMer é a mesma coisa. É a pessoa que olha o todo e vai falar, cara, quais contas estão na probabilidade de fechamento, qual foi o melhor ponto de contato, qual foi o
o ciclo de vendas, quantas pessoas participaram do processo. Então, a partir desse drive, a gente consegue ir melhorando as nossas campanhas, nossa eficiência dentro da ação. Boa. O nosso tempo tá acabando aqui para eu também respeitar o seu horário, mas eu quero te fazer... Tem a pergunta final clássica do Deep Growth, mas eu quero fazer uma antes. Que é, cara, ajudando, né, várias empresas e tendo vários clientes, estudando bastante, o que você viu de mais curioso ou improvável ou sei lá, pouco comum como um touch point, por exemplo, ou como algum esforço para conseguir um contato? O que foi mais inusitado aí ao longo dessa jornada? Cara, que legal essa pergunta. Cara, eu acho que eu nunca falei isso, mas o touch point mais engraçado, o mais curioso foi levar a filha de uma pessoa no colégio. Caramba, como? A gente foi falar assim, não, beleza, vamos levar sua filha no colégio junto com você. Então, acho que esse ponto foi o mais inusitado dos touch points. E a pessoa aceitou? Aceitou, rolou, a gente fez a reunião junto, indo dessa forma, cara. Acho que foi um dos pontos. Mas assim, tem vários de experiência. Caramba. Hoje, dentro da Maestro, por exemplo, eu posso... Mineiro, vai ter uma reunião aqui, tô te mandando R$200 de Uber. Cara, eu vi, inclusive, vocês lançaram agora há pouco esse lance dos gifts, né? Como que funciona isso? E é legal que você pode personalizar. Por exemplo, o mineiro gosta de cerveja. Posso mandar um Zé Delivery ali, tem outra Empório da Cerveja. Tem vários players que você pode personalizar. As marcas que a pessoa gosta. O cara é fitness, Decathlon, Netshoes. A pessoa gosta de McDonald's. Você consegue. Se você identificar isso, você consegue personalizar. Ou então mesmo manda um iFood. Assim, cara, a gente tá marcando uma reunião de manhã, 8 horas da manhã. Então, tudo bem, tô te mandando um café da manhã pra você. Cara, isso pode parecer bullshitagem, mas já acontece lá fora isso. Eu já fiz várias reuniões nesse nível. E eu acho que a gente tem que sair mais do mesmo, sair da automação, Mineiro. Sim. Se a gente não ficar fazendo as mesmas coisas, a gente não vai ter resultado diferente. Sim. Então a gente pensou, cara... colocar mais funcionalidades que seja personalizada por funções. Perfeito. Então, pensar em experiências, né? Eu acho que a evolução do ABM é o ABX, né? Account Based Experience, né? Que é um tema que vou falar mais no RD Summit, é o tema da palestra. Que legal. Que vou falar esse ano e aí vai ser bem ligado a essas experiências, esses touch points, que, cara, faz toda a diferença. Hoje não é só a venda na aquisição, mas também na expansão. Então, a gente usa o Maestro também para aumentar o MRR. Legal. Então, por exemplo, o cliente entrou no Merlin no Basic, eu quero levar para o Enterprise. A gente faz isso. Então, a gente percebeu que o ABM para expansão, que aí não fica só no marketing ou sales, te conecta também com a experiência do cliente. Então, você não vai mandar o boleto no último dia ali com uma seguradora de carro. Manda o último dia ali, faltando o último dia para o cara. O cara precisa renovar de qualquer jeito. A gente faz todo um encantamento de renovação. Manda o gift card, convida para um evento. Então, eu posso trabalhar muito a experiência antes de qualquer ação. Pode ser prevenção de um churn, pode ser um upsell, um cross-sell, levar para uma outra coisa. O cara que comprou Merlin para GLA para o Merlin. Sabe? Dá para fazer várias coisas que eu acho que a gente ainda precisa estruturar melhor, que não, a gente sempre foca em aquisição, mas também na expansão da nossa carteira, que aí a gente pode trabalhar... Cara, é que eu posso falar vários touch points aqui, mas eu vou interpretar muito a personalização, o que é o lado que vai encantar a pessoa, que vai fazer realmente chamar a sua atenção nessa mensagem. Muito foda. Cara, eu confesso que eu nem tinha pensado muito nesse modelo dessa experiência personalizada toda. Cara, para cross-sell, para upsell, para prevenir churn, às vezes você vê alguém desengajado, alguém, né? Ou simplesmente para encantamento mesmo. Você tem um ponto de contato, que eu vou te contar um segredo aqui no podcast. Só nós dois. Só nós dois está sabendo. E as 10 pessoas estão ouvindo. Cara, que você tem um ponto de contato que é muito foda. É o seu escritório. Trazer o cliente aqui dentro, fazer o vinho ali, não sei o quê. Esse tá bem desenhado. Mas você concorda comigo, é um ponto de contato, é um touch point bom, porque a pessoa vem, entende a imersão, vê o estúdio. Cara, exatamente assim, ó, eu vou também contar o segredo, né? Quando a gente foi montar esse espaço aqui, a gente... já queria um espaço, isso mesmo, para fazer uns happy hour de vez em quando e tal. Só que a gente muito rápido começou a perceber
que a galera gostava de vir. A galera pede, toda semana tem gente trabalhando aqui. Eu fico brincando que é o coworking do coworking. GLA. Vem trabalhar daqui. Aí vem aqui no estúdio, gosta de tirar foto aqui nesse cenário que ele é bem emblemático, né? Como o GLA. É o negócio do vinho. Então a gente tem uma política, por exemplo, de ninguém nunca paga nada para vir nos nossos happy hours. Por 2 motivos, né? Um, porque é isso, cara, meio que... Quando você não paga nada, você diminui a expectativa. Você não sabe o que esperar dali. E aí tem cerveja, tem piadinha, tem vinho, tem não sei o quê. Se você botar na ponta do lápis, o GLA, que é ridículo de barato, que é R$600 no ano e vai ficar mais caro daqui a um mês, mais ou menos. Sei lá. Talvez quando esse podcast vier nós já tá mais caro. Tipo, teoricamente essa conta não fecha. Mas fecha. Por quê? Porque eu tenho outros produtos. Cara, a galera sai daqui e já quer saber de Merlin, quer saber de GLA Empresas, quer saber, às vezes, de um parceiro. Então, cara, o que você falou é perfeito. E por causa disso, a gente vai fazer o do Merlin em Floripa muito parecido com esse. Olha que legal. No estilo. Lá não vai ter estúdio e tal, né? Mas nessa lógica de receber as pessoas, as pessoas já vão no escritório do Merlin lá em Floripa, que ele ainda, tadinho, ele é muito humilde, esse daqui é bem diferente, mas a gente vai mudar agora, talvez ali em setembro, outubro, também, talvez quando esse episódio tiver, a gente já tá com o escritório novo lá, e fazendo ele de um jeito exatamente para esse touchpoint. Tá vendo? Diferente. Então é um touchpoint importante. Tá? A outra que faz um touchpoint super assim é a Gup. Criou um escritório do futuro, sabe? Um escritório de experiência. O que as pessoas vão lá? Vai o RH lá, fala com a Mari, com a CEO, fecha. Entendeu? Cara, a gente precisa focar da experiência. Entendeu? Concordo hoje 200%, velho. Então comecei a pensar nisso também. Boa. Muito bom. Bro, vamos para a última pergunta, que ela é a clássica do Deep Growth, que é a recomendação de 3 conteúdos. E aí o conteúdo também pode ser gente para seguir, quanto pode ser livro, artigo, podcast, enfim. Mas 3 conteúdos aí que você acha que foram importantes para você. Ou se quiser falar sobre a BM ou algo pessoal, tanto faz, foda-se. O que você quiser, tá valendo. Tá liberado, né? Um dos que eu comentei aqui é o livro. O Traction. Traction, do Gabriel Web. Tração em português, se a galera quiser em português. Acho que esse livro foi um divisor aí muito bom. Podcast, eu tenho um podcast também, o ABM na Prática. Boa. Então, acho que a gente já tem alguns episódios lá, já quase 20 episódios. A gente ficou, ano passado, em 97 no Spotify. Ah, que legal. Criando ano passado e já ficou nisso aí na categoria marketing. Achei bem legal, assim, o que a pessoa está buscando nesse tipo de coisa. E eu acho que o terceiro, deixa eu ver, o que eu posso sugerir de terceiro? Cara, sei lá, minha newsletter. Fazendo jabá aqui, faça você mesmo. Faça você mesmo? Boa. Tá no LinkedIn? Tá no meu LinkedIn. É a newsletter que o LinkedIn permite. Boa. A pessoa, se entrar no meu LinkedIn, tá lá já o primeiro botãozinho. Muito show. Velho, que papo legal. Muito bom ter você aqui. Temos que continuar os nossos papos no one-on-one aí depois. Obrigadão. Cara, eu que agradeço. Deixa eu fazer o último aviso. Desculpa, porque puta merda, senão o pessoal vai brigar comigo. Se você está ouvindo... Foda que eu deixei pro último segundo, né? Então, mas tudo bem. Vamos partir do pressuposto. Tem muita gente ouvindo até aqui, até na vírgula aqui. Espina, as pessoas que estão ouvindo no Spotify têm que dar 5 estrelas, tá? Lá, tu gostou, tudo mais. E se tá no YouTube, tem que curtir, compartilhar, se inscrever no canal do GLA. E se tá no YouTube, tem que no Spotify dar 5 estrelas. E se tá no Spotify, tem que no YouTube fazer isso aí tudo também. Então, fica a dica pra todo mundo, senão dá azar. Beleza? E os leads não vão responder, os touchpoints não vão funcionar. Velho, obrigado demais. Eu que agradeço. Show de bola, até a próxima. Valeu. Valeu.